Para o confronto contra o Atlético Paranaense, o Flamengo terá o desfalque de Bruno Henrique. Vamos entender e estudar as possibilidades de Rogério Ceni. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar um pouquinho hoje sobre quem será esse substituto do Bruno Henrique. Vale lembrar que ele tomou o terceiro cartão amarelo na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0, está fora da partida contra o Atlético Paranaense. Vamos então entender as possibilidades, quais jogadores o Rogério Ceni pode pôr, evidentemente, segundo a lógica e a formação tática do Rogério Ceni com o Flamengo. Mas antes vamos para aqueles dois pedidos. Se inscreva no canal, para você ainda que não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se. Muito obrigado pela força e pelo apoio e seja bem-vindo. E claro, deixem um like, galera. Então, por favor, deixem um like que vocês acabam ajudando bastante aqui o canal. Aqui eu trago para vocês a formação tática do Flamengo mais recente. Foi utilizado contra o Palmeiras e também foi utilizada a mesma estrutura com alguns outros jogadores contra o Goiás e por isso eu repito. Então a nossa lógica e o nosso pensamento vai ser a princípio com esse 4-2-3-1. Então vamos tentar entender, segundo essa lógica, quem irá substituir o Bruno Henrique. A substituição mais óbvia, grande parte dos torcedores do Flamengo devem imaginar, que é o Pedro. Porém, após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, o Rogério Ceni externou aquilo que todos já desconfiavam. Ele não consegue enxergar Gabigol e Pedro juntos, segundo a sua convicção tática. Inclusive, ele falou que até o momento não consegue ver os dois atuando, uma vez que eles precisam fazer corredor e que Pedro e Gabigol não têm essa característica. Isto é um fato. É claro que ele precisaria de outros mecanismos, mas a priori parece que Pedro e Gabigol não irão atuar juntos, inclusive se mudar o sistema. Isso aqui eu coloco mudando o sistema para que um dos dois precisam fazer o corredor, seguindo a lógica do Rogério Ceni, mas seria o Flamengo trabalhando num 4-2-2-2, esquema que o Flamengo vinha utilizando com a variação do 4-2-4, que cai o Arrascaeta pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro pelo lado direito, mas que utiliza Pedro e Gabigol. Seria até um pouco mais conveniente e confortável para eles. Mas se nós observarmos as últimas atuações do Flamengo, fica evidente que essa não repetição do 4-2-2-2, essa incessante busca que o Rogério Ceni tentou fazer para um Flamengo de 2019, não vinha dando certo. Inclusive ele mudou esse sistema utilizando o 4-2-3-1. E utilizando o 4-2-3-1, ele tem outras possibilidades. Ponto importante, pessoal, para a gente debater por aqui, não adianta a gente trazer possibilidades com 3 zagueiros, com 3 atacantes, 3-6-1, 3-4-3, 3-1-4-2. Eu sei que existem inúmeras possibilidades táticas, mas não adianta a gente trazer nada especulativo por aqui, porque o Rogério Ceni tem outras convicções e ele está baseando o seu sistema no jogo num 4-2-3-1. Só para deixar registrado, beleza? Bom, a primeira opção, sem Pedro e Gabigol juntos, acho que até a mais óbvia é voltar com o Vitinho pelo lado esquerdo. O Vitinho já atuou pelo lado esquerdo aberto com o Jorge Jesus, teve oportunidade também com o Domi e com o Rogério Ceni, inclusive ele entra na partida contra o Palmeiras por esse setor, seria ele fazendo esse corredor pelo lado esquerdo. Evidente que precisaria de uma participação, de muito movimento de solidariedade defensivo do Vitinho, porque a gente tem que recordar que esse sistema do 4-2-3-1, ele tem a variação do 4-4-2 no período sem bola, seja em bloco médio ou médio alto, então o Vitinho ele teria essa incumbência nesse corredor pelo lado esquerdo. Outra possibilidade é o Michael. Michael trabalhando pelo lado esquerdo, assim ele trabalhava no Goiás, também fazendo movimento de solidariedade no espaço de força, mas conta com a irregularidade do Michael, que nunca justificou o investimento de 7,5 milhões de euros do Flamengo no jogador. Não consegue jogar bem, tem um período de erra muito em algumas tomadas de decisão, possivelmente será preterido nessa escolha diante de algumas opções que tem o Rogério Ceni, mas ele faria essa opção pelo lado esquerdo. Todas essas possibilidades mantendo, obviamente, Arrascaeta no centro, o que é unânime, acredito eu, pelo rendimento do uruguaio, trabalhando sempre por dentro, tendo a opção do Gerson e do Diego, não mudando nenhuma estrutura e nenhuma opção segundo a lógica nos últimos jogos. A outra opção do Rogério Ceni é usar o seu xodó PP pelo lado esquerdo, mas o PP não tem tanta essa característica de força, de velocidade, inclusive seria uma certa incoerência, uma vez que ele deu a entender que para substituir o Bruno Henrique precisa de ter velocidade para jogar aberto por esse setor. Mas o PP poderia ser uma opção, uma vez que o Rogério Ceni admira o futebol do PP, para trabalhar mais aberto pelo lado esquerdo, sendo um meia, fazendo a diagonal, uma vez que é destro. Seria uma certa simulação, bem aspas, do que faz o Arrascaeta por aquele setor. E mais uma opção que se tornaria viável, mas acredito que essa seja a menor possibilidade, é com o Ramon. O Ramon atuar um pouco mais à frente. O Ramon é verdade que a sua posição de origem é lateral esquerdo, ele teve algumas oportunidades com o Domi, trabalhando como um extremo, como um externo pelo lado esquerdo, mas é evidente que o Ramon teria essa característica porque é um jogador que tem força
e que tem velocidade para jogar nesse setor. Mas existe, claro, uma mudança óbvia. Uma vez que você utiliza no próximo ao último terço um canhoto, você vai ganhar mais amplitude, vai ganhar profundidade, mas não vai ganhar movimento de diagonal, o que muda bastante o Flamengo nesse período de organização ofensiva, uma vez que trabalha com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Jogador canhoto pelo lado direito, jogador destro pelo lado esquerdo, para fazer o movimento diagonal. Com o Ramon não teria isso, evidente, mas claro, teria jogada de profundidade e jogada de apoio pelo lado esquerdo. Seria uma interessante experiência. Não sei se o Rogério Ceni faria esse teste, está treinando realmente o Ramon como um extremo pelo lado esquerdo. Independentemente de qual jogador estará naquele setor, é um fato que o Flamengo tem um desfalque importante. Ah, mas o Bruno Henrique não vive um bom momento. Sim, isso também é verdade. Mas o Bruno Henrique tem uma característica, tem valências muito ímpares nesse elenco do Flamengo. É um jogador de velocidade, é um jogador de aceleração, é um jogador de força, tem movimentos de solidariedade na parte defensiva, consegue entrar na área, tem um jogo aéreo. Então, mesmo o Bruno Henrique não jogando bem, mesmo o Bruno Henrique está passando por um mau momento técnico, é um jogador que tem virtudes muito diferentes neste elenco, e substituí-lo não é muito simples. Haja visto as opções que o Rogério Ceni terá, não são nada semelhantes ao Bruno Henrique. É claro que com essa ausência, teria uma grande oportunidade de vermos juntos Gabigol e Pedro. Eu acredito que eles poderiam até se complementar e jogar bem. Eles tiveram essa oportunidade contra o Independente Del Valle, antes do Gabigol acabar se lesionando. Eles tiveram poucos minutos, mas tiveram uma boa partida. Eles fizeram um bom tempo no Maracanã. Mas o Rogério Ceni, a gente tem que entender, ele não consegue enxergar esses dois, em aspas, camisa 9, jogando juntos. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Seja qual nome for escolhido, ele terá a incumbência de fazer aquele diálogo pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz, que já tem uma construção um pouco mais cadenciada, um pouco mais lenta, e vai precisar, claro, da aproximação do Arrascaeta, que mesmo trabalhando por dentro, é uma peça fundamental flutuando atrás do atacante. Sem mais delongas, pessoal, não se esqueçam de deixar um like, se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!